Eu convido os irmãos para abrir comigo a palavra de Deus no livro dos Juízes, capítulo 13, verso de número 3. Quem encontrou confirma dizendo glória a Deus. Está escrito assim: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, e nunca tiveste um filho, porém conceberás e darás um filho. Leiamos também o verso 24 deste mesmo capítulo. Depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Muitas pessoas já não creem mais no milagre. Muitas pessoas estão com os olhos tapados, em alguns casos pela teologia, em alguns casos pela religiosidade, e eles limitam o poder de Deus, dizendo que Deus não opera mais milagres, dizendo que aquilo que Deus fazia no passado, que fez no tempo da igreja primitiva, hoje Ele não pode fazer. Mas eu adoro o Deus da Bíblia e quero adorar com você nessa tarde, porque o nosso Deus é imutável. O que Ele fez no passado, Ele vai fazer nessa tarde e vai fazer amanhã. O que Deus fez no passado, Ele faz no presente e faz no futuro. A Bíblia Sagrada registra, neste capítulo 13, um homem chamado Manoá. Manoá, ele pertencia a Zorá e era da linhagem de Dan. E a Bíblia diz, e o escritor dos Juízes diz assim: e ele tinha uma mulher, a sua mulher era estéril. Eu fui perguntar para Deus: Deus, por que citar nome de um e não citar nome de outro? Por que é que o escritor deste livro fez questão de colocar no cânon sagrado aqueles que traduziram a Bíblia? Fizeram questão de colocar o nome de Manoá e não fizeram questão de colocar o nome da sua esposa. Ela merecia, era esposa de Manoá. Porém, a única referência que nós temos a esta mulher é que ela era estéril. A esterilidade para um israelita nesta época era pior do que um câncer hoje. Era pior do que uma AIDS. Uma mulher que era estéril, ela era excluída da sociedade. Eu imagino que quando essa mulher andava pelas ruas, as pessoas que sabiam da sua enfermidade, elas trocavam de calçada. Ninguém queria estar perto de uma estéril. Ela era vítima de preconceito. Uma mulher estéril era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus, uma mulher desventurada, uma mulher infeliz. E não falando heresia, mas fazendo uma conjectura, eu começo a entender porque o escritor não fez questão de relatar o nome daquela mulher. Talvez por um preconceito, talvez por uma discriminação. Para que colocar nas páginas da Bíblia um livro universal, um livro transformador, um livro reavivalista, o nome de uma derrotada? Para que colocar na Bíblia o nome de uma amaldiçoada? Eu fui perguntar para Deus, por quê? Você sabe que dizer o nome publicamente é um sinal de honra. Quando eu me refiro aqui à pastora, a missionária Luciana, fazendo dela elogios, eu estou honrando a pessoa dela. Quando eu falo aqui do pastor Ari, um grande pregador da palavra, eu estou honrando a pessoa e o ministério do pastor Ari. Você iria gostar, ao invés de alguém chamar você pelo seu nome, que é a sua honra, que é a sua identidade, que é a sua história, chama você por um apelido, muitas vezes obsceno, muitas vezes sem sentido, um apelido
que te joga lá embaixo, que acaba com a tua autoestima. E você sabe também que o nome é história. Agora, um escritor que não faz questão de relatar a sua história, não faz questão de dar honra publicamente a essa mulher, talvez por um preconceito. Mas um dia, o Deus que não tem preconceito foi visitar ela para operar um milagre em sua vida. Talvez você tenha sido vítima de preconceito. As pessoas te chamam de louco, as pessoas te chamam de fanático. Em alguns casos as pessoas me chamam de vagabundo, simplesmente porque eu ainda não trabalho e faço a obra de Deus. Mas eu quero lhes dizer uma coisa: o homem tem preconceito, o homem atravessa a calçada, mas Deus está vindo ao teu encontro, porque Ele não tem preconceito. Adore a Ele nessa tarde. O Deus que não tem preconceito, Ele está te visitando nesta tarde. Se você quer o teu milagre, levante a tua mão, dê um grito de glória a Deus. Diga assim: Senhor, eu quero o meu milagre. Eu quero o meu milagre. Alajui, alabacamandúcia. E ainda a esterilidade. Ela vivia num dos períodos mais negros da história de Israel, o período dos juízes. A Bíblia Sagrada diz que não havia um rei que reinasse em Israel, e cada um fazia o que achava melhor aos seus próprios olhos. Não havia uma autoridade para ensinar o povo de Israel, e cada um fazia o que achava melhor, o que achava mais bonito. E aí está a queda da raça humana, quando este deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Com isso, no período dos juízes, o povo de Israel foi ao declínio espiritual, porque eles deixaram de fazer a vontade de Deus, deixaram de obedecer os mandamentos de Deus para seguir a sua própria vontade. O homem, quando se torna egoísta e egocêntrico, ele se esquece da Bíblia, ele se esquece de Deus, ele se esquece da vontade de Deus e passa a fazer o que está correto. E o ser humano, quando deixa de fazer a vontade de Deus, ele não prospera, ele não vence, ele não recebe vitória. Você só vai receber vitória quando você, ao invés de fazer o que você acha melhor, fazer o que Deus está te mandando fazer. O povo de Israel era livre para escolher o seu caminho. Deus trilhou um caminho para o povo de Israel. Porém, o povo de Israel não quis trilhar o caminho que Deus escolheu. Era um caminho de deserto, era um caminho de dificuldades, é um caminho estreito, cheio de pedregulhos no caminho, mas é um caminho de vitória, é um caminho de sucesso, é um caminho que no final você recebe a salvação. Agora, você escolhendo o seu próprio caminho, você vai escolher o caminho mais bonito, você vai escolher o caminho mais belo, de pastagens, de árvores, de água. Este caminho, enquanto vivo, é bom para você, mas lá no final você perde a tua salvação. Quando Deus ele criou o homem e também os anjos, Ele criou um direito que Ele mesmo não interfere, o livre-arbítrio. Deus criou o homem para escolher o seu próprio caminho, para ser livre.